galerinha, tudo bem com vocês? Guilherme Campos, professor de Educação Física da Rede Estadual. E nessa aula a gente vai dar continuidade aqui aos esportes de rede. Já falei para vocês do badminton, do tênis de mesa e hoje nós iremos falar do tênis de quadra, tá certo? Então, organizei a aula aqui dessa seguinte forma. O histórico, o tênis no Brasil, a quadra, tipos de disputas, principais regras, contagem no jogo, perde ponto quando e os principais fundamentos dessa modalidade. Então vamos lá, o histórico. Os relatos do princípio do tênis são de diferentes períodos. Durante o século V, os primeiros praticantes encontravam-se no Egito e em alguns países da Europa. Seus adeptos utilizavam apenas uma bola e as mãos. Mais tarde, no século XII, o esporte ficou mais parecido com o jogado atualmente, apesar de ainda não utilizar a raquete. A palma das mãos cumpria esse papel. Jeu de palme, jogo da palma. Coloquei aqui a imagem para vocês para que vocês consigam identificar. Está aqui. As pessoas, os indivíduos estão jogando, percebam que não tem a raquete. Eles batem a bolinha com a mão, tá certo? Com a palma da mão. Em relação à criação, surgimento dos esportes, galera, é sempre muito complicado nós falarmos. Hoje o mundo ele é muito mais globalizado. Uma coisa que acontece lá no Japão hoje, em frações de segundos, minutos, a gente está sabendo aqui com verdade, um fato real. Aqui não, antigamente o mundo ele não era tão globalizado, não estava tão conectado. Então, alguns movimentos, algumas práticas esportivas, movimentos corporais, vão surgindo em todos os lugares do mundo. Agora, dizer aqui, esse surgiu em determinado lugar. Aqui são relatos históricos de uma modalidade bem parecida com o tênis. E uma modalidade, quando ela surge, galera, ela não surge já com todos os aparatos, os equipamentos da modalidade. Basta nós lembrarmos aqui do voleibol, que eu já falei para vocês. O voleibol ele surge um pouquinho ali depois do basquetebol, 5 anos depois. E o princípio do jogo era o quê? Eles praticavam a bola com as mãos, como é hoje. Por quê? Porque não tinha raquete para aquela modalidade. O voleibol surgiu porque eles achavam que o basquetebol era um esporte de muito contato físico, violento. Então, eles utilizaram o princípio do tênis, que já existia, que é um esporte bem antigo, colocaram a rede, que é a forma como se classifica o tênis de quadra, que é o esporte de rede e parede, e começaram aqui a jogar o voleibol. É mais ou menos como surge o tênis. Depois foi se adaptando, foram criando as raquetes, foram colocadas as redes, e o esporte ele vai sofrendo adaptações o tempo todo. Se nós pegarmos algumas modalidades, algumas marcas de alguma modalidade, há 20, 30, 40 anos atrás, vocês vão ver que são marcas que hoje em dia são batidas bem tranquilamente, porque o esporte ele vai sofrendo adaptação. Os atletas vão ficando mais fortes, tá certo? A performance atlética. Então, o esporte ele vai ficando mais dinâmico. Então, a história do tênis de quadra é mais ou menos isso. Os monges franceses criaram o tênis de quadra. O tênis no Brasil, galerinha. No Brasil, a modalidade passou a existir no final do século XIX, com a chegada dos ingleses e franceses. Além da bola de futebol, eles trouxeram algumas raquetes e bolas para jogar tênis. Fundado por ingleses em 1892, o Clube do São Paulo Atlético Clube inaugurou as primeiras quadras de tênis brasileiras. Daí eu trouxe aqui 2 brasileiros, Maria Esther Bueno, que foi uma brasileira aí que ela ganhou 19 Grand Slam. Em 1959, foi a top 1, a primeira do ranking mundial do tênis. Aí nós temos aqui também o Gustavo Kirten, que tem 28 títulos na sua carreira. Também chegou ao topo dos tenistas, foi o primeiro do ranking. É tricampeão de um Grand Slam de Roland Garros. Venceu em 1997, 2000, 2001. O que eu quero falar para vocês em relação ao tênis? É importante que a gente tenha referência em relação a alguns atletas, porque assim o esporte ele passa a ser o quê? Difundido, ele passa a ser expandido no país. Aqui é o país que culturalmente a gente pratica muito tênis? Não, porque nossas referências ainda são poucas.
Na Olimpíada que passou recentemente, nós vimos uma dupla feminina ganhar o bronze. Com certeza já vai vir mais praticantes aí de tênis. E é assim que funciona. Se a gente for parar para pensar aqui rapidinho, a Olimpíada passou no canal aberto, quais eram as modalidades que mais apareciam lá? O futebol, claro, que é o que vai dar mídia, e o voleibol. O voleibol, já falei para vocês que é o quinto esporte mais praticado no mundo, o esporte de rede. É muito difundido? É, porque tem muitas vitórias. O voleibol de quadra, de praia, infelizmente de praia não ganhou nada esse ano, no ano que passa nessa Olimpíada, mas é muito... Ele põe medo em todos os adversários. O voleibol de quadra também, tanto no masculino quanto no feminino. Então é mais ou menos isso. Uma modalidade para que ela seja conhecida, para que ela consiga se expandir, tem que ter o quê? Alguns atletas de referência. E nós já tivemos aqui, ó, a Maria Esther Bueno e o Gustavo Kirten. Em relação à quadra, galera, dimensões. Percebam só a parte verdinha, tá, galera? A quadra de tênis, ela tem 23,77 metros de comprimento por 8,23 de largura. Perceberam essas duas faixas brancas aí que estão brancas? É porque aqui é uma quadra, como se fosse uma quadra de tênis, mas aqui ela é o quê? Individual. A parte branca não conta, tá certo? Vamos para a disputa em duplas, tá aqui, ó. Já a quadra completa. Aquelas duas linhas brancas que não fazia parte da quadra do individual, aqui já faz parte. Então essa quadra ela acaba aqui tendo um alongamento em relação à sua largura. Ela passa a ter 10,47 metros e de comprimento 23,77. Os mesmos 23,77. Não altera o comprimento, apenas o quê? A largura. Área de saque. Na quadra tem esses quatro, eles chamam quadrados, mas são quatro retângulos, tá certo? Que obrigatoriamente o saque tem que ser realizado dentro desse quadrado, que é um retângulo, né? Tem que ser realizado dentro desse quadrado. Se não for, o saque ele não é validado. Algo que é importante eu falar aqui para vocês. O saque, assim como no badminton, assim como no tênis de quadra, de duplas, ele é realizado o quê? Em diagonal. O atleta está posicionado do lado direito da quadra, ele vai realizar o saque do lado direito da quadra do oponente, tá certo? Sempre em diagonal. Ele alterna a sua posição na hora do saque. O que é importante também falar do saque? O atleta ele tem direito, ele realizou um saque, esse saque foi uma falta, bateu na rede, não passou, foi para fora, não tocou nesse quadrado, ele tem direito a um segundo saque, tá certo? Todo atleta tem direito a um segundo saque. O importante falar aqui também do tênis de quadra é que o atleta, quando ele está no serviço, ele fica lá até acontecer um game. Daqui a pouco vocês irão saber o que é um game. Não tem aquela alternância de saques entre os adversários, como é no vôlei. Se eu perdi a bola, não consegui fazer a bola tocar na quadra do adversário e eu estava no saque, o que acontece? O saque vai para a equipe adversária. Aqui não. Eu permaneço no saque até que um game seja feito. Daqui a pouco vocês irão saber o que é um game. Em relação à altura da rede, na parte central da rede, ela tem o quê? Mais ou menos ali 91 centímetros, sendo que nas suas extremidades, ela chega a medir o quê? 1,07 metro. Está aqui a rede da quadra de tênis. Tipos de quadra. Existem alguns tipos de quadra, de terreno, de piso em relação às quadras, tá certo? O primeiro que eu coloquei aqui para vocês é o saibro. Nesse tipo de piso, também chamado de terra batida, a quadra de tênis é composta por quê? Por argila e pó de tijolo. Tá aqui, ó, é uma quadra que ela é mais lenta, os atletas jogam muito aqui no fundo da quadra. Existe um amortecimento maior da bolinha. Então, ela é um esporte aqui, uma quadra que tem um piso um pouquinho mais lento. Foi num piso como esse que Gustavo Kirten ganhou, foi tricampeão em Roland Garros. O segundo tipo de piso é a grama. É o tipo de piso utilizado no torneio de Wimbledon, em Londres, e favorece o jogo mais rápido. Contrariamente ao saibro, aqui já é uma disputa o quê? Mais rápida, de ponto mais rápida. Piso sintético
é um tipo de piso que favorece o jogo mais rápido e pode ser composto por cimento ou por piso emborrachado. As quadras das disputas olímpicas eram de piso sintético, eram desse piso aqui emborrachado. Tipos de disputas. O que é bem bacana eu falar para vocês do tênis é que esse ano vocês perceberam que recentemente tem surgido algumas modalidades mistas, né? Mistas como uma disputa em duplas de um homem e uma mulher. O tênis, galera, é um dos esportes que ele se destaca bastante em vários aspectos, tá? Em vários aspectos. Como são as formas de disputa? Individual, o feminino e o masculino. E existe a disputa de dupla. Aqui é o que eu estou falando para vocês. A disputa de duplas femininas, a disputa de duplas masculinas e a disputa de duplas mistas. Então tá aqui, ó. É um esporte que já trabalha nesse formato de duplas mistas há muito tempo. Um outro ponto que eu posso evidenciar aqui para vocês é a questão das premiações. As premiações entre os gêneros, elas são iguais, elas são equiparadas. Diferentemente, se nós formos pegar aqui, por exemplo, um atleta de futebol de campo masculino e uma atleta do sexo feminino. Nós vamos ver a disparidade salarial que existe. Aqui não. Os atletas homens e mulheres são bem pagos. Existe uma certa equiparação. É um dos esportes que mais se preocupa com essa questão de equiparação de gênero. São dois pontos super positivos do tênis de quadra. Adicionar as mulheres às duplas mistas, desde sempre praticamente, e ter uma equiparação salarial bem bacana. Vamos lá, agora vamos para as regras do jogo. Contagem no game. Existem dois tipos de espécie de contagem. Contagem padrão. Tá aqui, ó. Nós vamos pensar aqui como um ponto do vôlei fosse um game, tá certo? Para que eu faça um game, eu tenho que fazer o quê? 4 pontos. Tá aqui, ó. Meu primeiro ponto vai equivaler 15 pontos. Segundo ponto, eu vou fazer 30 pontos. Terceiro ponto, eu vou fazer 40 pontos. E no meu quarto ponto, apenas que eu vou conseguir fazer o quê? Um game. Que eu vou conseguir esse game, aí vamos usar aqui uma expressão ponto. Que eu vou conseguir mudar no placar lá. Eu vou botar 1-0 na minha equipe ou no meu adversário. Tá certo? Professor, e como é essa contagem 15, 30, 40 e game? Eles não tinham muito como contar antigamente, então eles utilizavam um relógio. Eles diziam que 15, 30. Professor, mas o certo não seria 45? Seria, mas eles colocaram 40 porque eles dizem que a pronúncia era mais rápida de falar. 40, sei lá como é que era na língua deles lá. O 40 eles se expressavam de forma mais rápida. E 60 fechava 1 hora, tá certo? Então, esses 15, 30, 40 e 40 são os minutos. E para fechar um ponto, fechar 1 hora, você tinha que acumular isso tudinho. Seu quarto ponto, que seria os 60 minutos, equivaleria ao quê? A 1 ponto. Tá aqui, ó. Quando vocês estiverem assistindo um jogo de tênis, tá aqui, ó, o placar. Eu ampliei ali a imagem para vocês. O jogo ele tá 2-2, né? A pontuação também tá 2-2, a pontuação tá ali no roxinho e a questão desses pontos que eu falei para fazer o game tá o quê? 40-40. Aí o que acontece quando nós chegamos aqui 40-40? Vai vencer aquele que conseguir fazer 2 pontos consecutivos. Aqui eles chamam iguais, o deuce. Tá certo? Então, a gente vai disputar aqui. Eu consegui pontuar. Aí eu tenho a vantagem. Se eu conseguir pontuar mais uma vez, eu vou alterar a minha pontuação aqui no placar. Eu vou colocar 3-2 no adversário. Conseguiram entender isso aí? Então, percebam. Tá ali o placar do jogo, 2-2. Existe a disputa de 5 sets e a disputa de 3 sets. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Chegou 40-40. Obrigatoriamente, um dos atletas, uma das duplas, tem que fazer 2 pontos consecutivos para conseguir mexer no placar. Contagem de game. Aí outra forma, o tie break, aquela era padrão. Durante o tie break, os pontos são chamados assim. De 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esquece os 15, 30, 40. O jogador, o time que ganhar os primeiros 7 pontos do game, e o 7, desde que tenha uma margem de 2 pontos sobre o seu adversário. Tá aqui, ó. Djokovic e Federer. Djokovic está ganhando de 1-0.
O jogo está empatado, 6-6. A pontuação por set ela é 6. Os atletas têm que chegar a 6. Mas aqui a gente tem que respeitar aquela questão dos 2 pontos de diferença. Então está 6-6. Quando chegou no 6-6, eles entraram o quê? No tie break. Entram nessa contagem aqui de 1 até 7. Eles chegaram aqui no caso 7-7. Aí nós iremos mais uma vez respeitar aquela diferença mínima de 2 pontos. Esse aqui eu coloquei essa imagem, mas Federer acabou que vencendo. Ele fez o 11º ponto. 11-9, colocou a diferença de 2, colocou. Então, assim, o que aconteceu? Federer acabou que vencendo o set. Tá certo? Compreenderam? Bora passar. Contagem padrão de set longo. O primeiro jogador do time que ganhar 6 games, falei para vocês ainda há pouco, 6 games, no set, desde que tenha uma margem de 2 games sobre o seu oponente, se necessário, o set deve continuar até esta margem ser atingida. Tá aqui, ó. 6-4, eu venci o set. 6-2, eu venci o set. 6-2, esse atleta venceu o set. Então, ele acumulou 2 sets. Aqui era a disputa de 3. Ele venceu a partida. Se chegasse aqui a 6-5 e acabar o jogo, não, porque ia ter que respeitar a diferença de 2 games e acabar lá 7-5. Essa é uma forma, tá certo? Existe outra forma, que é o tie break. O primeiro jogador do time que ganhar 6 pontos, ganha o set, desde que tenha uma margem de 2 games sobre o seu oponente. Se a contagem chegar a 6 games, um tie break deve ser jogado. Tá aqui, ó, as meninas do Brasil. Perderam o primeiro set para o Comitê Olímpico Russo, de 6-4, ganharam o segundo de 6-4. Elas foram disputar um tal de tie break, foram disputar o tie break, um super tie break, que aqui a pontuação já não era de 7, era de 10. As russas chegaram a colocar 7-2, elas empataram o jogo 9-9 e conseguiram colocar a diferença de 2 pontos. Venceram no tie break de 11-9, percebam que está aqui entre colchetes ali, tá certo? Vamos continuando. O jogo pode ser jogado em melhor de 3 sets, já falei. O jogador do time precisa vencer 2 sets para ganhar a partida, ou melhor de 5. O jogador do time precisa vencer 3 sets para ganhar a partida. Isso aqui é dito no início do torneio, no início do campeonato, como vai funcionar. Para perder um ponto, como é que o atleta perde um ponto? O jogador serve 2 faltas consecutivas. Aqui serve é o quê? É o saque. Eu realizei o saque 2 vezes de forma errada. Não consegui pontuar. Eu fiz 2 faltas. O meu adversário vai fazer um ponto, que seja 15, 30, 40. Ele vai pontuar de alguma forma. Eu tenho o direito a errar uma vez apenas. O jogador não consegue retornar a bola em jogo antes que ela quique 2 vezes consecutivamente. A bola ela pode tocar apenas uma vez na minha quadra. Se ela tocar 2 vezes, ponto para o meu adversário, tá certo? Apenas um kick. O jogador retornar a bola em jogo e ela tocar o solo ou um objeto fora da quadra corretamente. Qualquer coisa que esteja ali no campo de jogo que não faça parte daquela disputa, que não seja apenas as linhas demarcatórias, essa bolinha bater em algum outro objeto, no ar, na cadeira dele lá, alguma coisa, essa bola é considerada fora, ponto para o adversário. O jogador retornará a bola e antes que ela quique, ela toca um acessório fixo permanente, que eu falei para vocês ainda há pouco. O recebedor devolveu o saque antes que toque o solo. Não pode devolver como de primeira, digamos assim. A bolinha ela sempre tem que tocar a quadra, o terreno, antes de eu golpear ela para retornar para o meu adversário. O jogador deliberadamente tocar ou apanhar a bola em jogo com a sua raquete ou deliberadamente tocar com sua raquete mais de uma vez na bola, apenas um toque. O jogador ou sua raquete na sua mão ou não, ou qualquer coisa que ele use ou carregue e toque na rede. Aquilo que eu já falei, qualquer outro objeto que toque, a bola tocou na viseira, tocou no atleta, é considerado bola fora. O jogador golpear a bola antes que ela passe da rede, eu não posso invadir, eu tenho que estar dentro do meu espaço, na minha quadra de jogo. A bola em jogo tocar o jogador. A bola em jogo tocar a raquete quando o jogador não está segurando. Isso tudo aqui é falta. Os principais fundamentos, nós temos forehand, que é golpear a bolinha com a frente da raquete.
Backhand, que é golpear a bolinha com a parte a costa da raquete. O lob, que é aquela espécie de chuveirinho. Lance que o tênis consiste em cobrir o adversário, colocar a bola para passar por cima do adversário. E o smash, que é como se fosse uma cortada no voleibol. Existem outros fundamentos, existem muitas outras regrinhas, tá certo? Isso aqui eu só trouxe um resuminho aqui para vocês. Então, galerinha, até a nossa próxima aula. Vamos para cima.